Hoje eu quero falar de um assunto que vai te incomodar muito, muito mesmo, pode ter certeza. Você ficou curioso? Vem comigo e nós vamos tratar desse assunto especificamente no vídeo de hoje. Olá, enraizados firmes! Eu sou o pastor Wellington Oliveira e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Fuja da normalidade. Fuja da normalidade. Mas antes eu quero pedir para você que nos assiste, que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos vídeo novo para o seu crescimento diário através da palavra de Deus. E eu quero também te dar uma dica, você que quer saber da Bíblia sobre Gênesis e Apocalipse, eu vou deixar um curso aqui embaixo de interpretação bíblica maravilhoso. Vai tirar suas dúvidas e vai trazer um crescimento espiritual para a sua vida, para você ministrar e aprender mais sobre Deus, tá bom? Agora eu quero falar com você sobre esse vídeo. Eu estava pensando esses dias e eu conversei algo na igreja com uns amigos e pensando nisso eu falei, poxa, esse assunto é muito importante para trazer. O assunto é fuja da normalidade. Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto, fugir da normalidade. Nós temos vivido dias que tudo é normal. As pessoas não se incomodam mais. Você já reparou nisso? Que tudo parece normal? Hoje é normal as jovens engravidar cedo, os jovens ser pai cedo. Hoje é normal o político roubar, né? E as pessoas falam que até é normal, né? Seria normal ele não roubar, anormal. E quando nós olhamos para a vida da igreja, isso não é diferente. Por quê? Porque hoje tu olha para a igreja e tu vê a igreja num quadro de normalidade terrível. E hoje você não pode ser normal, você não foi chamado para isso. Nós temos que quebrar essa normalidade. Essa normalidade nos leva a uma vida morna com Deus, a uma vida estagnada. Ela tem vivido muito essa normalidade e eu quero citar um texto bíblico para você que confronta o que nós pensamos, que confronta o que está sendo colocado diante dos nossos olhos. Ele se encontra em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a palavrinha que eu quero citar é modelo. Não se coloque no molde ou no modelo desse mundo, não se coloque no padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Paulo ele vem falando ali através para a gente viver uma vida anormal. Essa é a realidade. Ele diz, não vos coloqueis nesse modelo. Então, Paulo, se eu não me coloco nesse modelo, qual modelo que eu tenho que colocar? É aí que entra a quebra da normalidade. Eu preciso me colocar no anormal de Deus. Eu preciso me colocar da maneira de Deus. Hoje as pessoas vivem muito a sua vida com Deus de maneira normal, de maneira morna. E elas aceitam isso como se nada tivesse acontecendo. Ei, existe um mundo espiritual à nossa volta. A única pessoa que fica feliz de eu e você andar na normalidade, daqui a pouco eu vou te falar quem é. Hoje eles estão aceitando tudo. Estão aceitando sexo entre jovens, que não é casado, né? Dentro da igreja, bebidas dentro da igreja, baladas dentro da igreja, casos extraconjugais. Olha só, pastores pregando muito sobre materialismo, pregando heresia, não tem compromisso com as santas escrituras. E tudo parece normal. Hoje se fala a questão muito da prosperidade e nós temos aí uma teologia da libertação que entrou dentro da igreja, onde vê a igreja como um agente social. Não vê o pecado, não vê nada. Não, nós temos que cuidar. Então, querido, em Romanos vem falando para a gente sair dessa normalidade. Você não pode viver uma vida normal. Eu e você não fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte do reino de Deus.
E nós não podemos viver uma vida normal nesse mundo aceitando tudo isso. Você foi chamado para protestar, para fazer a diferença. Daí o termo protestante, aquele que protesta contra a normalidade, contra a vida morna, contra a vida fria, gélida, pálida, espiritual da igreja aceitar tudo. Gente, é uma normalidade terrível. Tem pais, crente, que aceita o filho vir trazer a namorada ou a namorada trazer o namorado e ter relação dentro de casa. O pecado, ele vai surtindo, vai enganando, vai entrando e as pessoas não estão vendo essa normalidade e estão aceitando. Nós não podemos viver uma vida superficial com Deus. Nós temos que viver uma vida profunda, espiritual com Deus. Se o seu evangelho, querido, é confortável, eu tenho uma notícia para te dar que de repente não vai te agradar. Ele não é o evangelho da cruz. Eu sinto muito em te dizer isso. Ele não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, ele fala de renúncia, ele fala de carregar a cruz, ele fala de morte, ele tem um deserto, ele tem um jardim para você passar, eu e você passar. E aí nós vamos olhando para isso, para o que Deus nos chamou para a gente fazer, o que Deus nos chamou para a gente ser. Então nós não podemos nos colocar nesse padrão. Hoje as pessoas acham normal não ter vida devocional em casa. Elas vão para a igreja e não conseguem cultuar a Deus, estão com a mente em outro lugar, estão ocas. Acham que a vida espiritual, 2h30 de culto vai encher ela. A sua vida espiritual, a sua vida devocional começa em casa, na intimidade, você e Deus. As pessoas às vezes passam a ideia que já foram ao culto, bateram o seu cartão de ponto e já cumpriram a semana. Interessante. Como nós precisamos ser renovados aqui. A nossa maneira de pensar reflete na nossa maneira de agir. Nós precisamos voltar para a Escritura, ver o que a Escritura nos diz sobre essa normalidade. Lembre-se, Deus te chamou para fugir dessa normalidade, para viver uma vida normal, para viver uma nova vida, uma vida numa profundidade espiritual. E falando sobre profundidade espiritual, eu tenho um vídeo aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar o card aqui no final desse vídeo, você vai lá. Lembra que eu falei lá atrás que tinha uma pessoa que gostava dessa normalidade? De o crente não se sentir incomodado? Essa pessoa que gosta dessa normalidade é o diabo. O diabo que gosta dessa normalidade. Porque quando o crente ele é normal, quando o cristão ele é normal, ele não incomoda o inferno. Ele não tem uma vida de fervor, ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de amor pelas almas, que vê a alma sofrendo e quer ir lá. Olha só, ele não se incomoda mais com o próximo, ele se incomoda só com si próprio, o amor a si próprio. Lembre-se, nós não somos desse mundo, nós seguimos o modelo de Cristo, o modelo que incomoda o inferno, o modelo que salva o pecador, o modelo que é para o reino de Deus, que é o reino de Deus. Hoje nós estamos vendo aí um assunto que governadores estão mandando as igrejas fechar e as igrejas estão aceitando na maior normalidade. Não, você é protestante, você tem que se protestar, você tem que protestar, dobrar o teu joelho, orar e exercer o seu direito. A única pessoa que ganha com a igreja fechada é o diabo. Quantas pessoas no ano passado aceitaram isso na maior normalidade? Muitas delas hoje não estão dentro da igreja. Queridão, você não é normal. Você não é daqui. Deixa eu te dar um outro exemplo sobre para eu e você fugir da normalidade. Atos capítulo 17, versículo 1 ao 15. Paulo e Silas são chamados de agitadores. Viraram a asa de cabeça para baixo. São chamados de desordeiro, aqueles que promovem a desordem. Olha só. Ou seja, eles quebraram a normalidade daquele período religioso de que tudo era normal, as pessoas se prostituíam, aceitava isso, aceitava aquilo. Estava tudo muito bom. Até quem chegar? Paulo e Silas.
E eles chegaram como? Com o pé na porta, com o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho da renúncia. E foi isso que eles pregaram. E hoje nós temos na Bíblia essa referência, nós podemos ir lá e observar que Paulo e Silas viveram uma vida anormal. Querido, fuja da normalidade. Fuja da rotina. A rotina te leva para a zona de conforto e que você se acostuma e fica ali. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver uma vida fervorosa com Deus. Você foi chamado para ser invadido pelos céus e levar o reino dos céus àqueles que precisam anunciar as boas novas. Então, é essa mensagem que eu estava conversando com os amigos. Fuja da normalidade. Quebre o protocolo. E eu vou falar uma coisa aqui bastante interessante. Se você quer receber algo extraordinário de Deus, que você nunca teve, então faça algo para Deus que você nunca fez. E aí você vai ver, queridão. Eu quero te perguntar uma coisa. Esse vídeo te ajudou? Ele trouxe crescimento para a sua vida? Comenta aqui embaixo se você saiu da normalidade. Se você está normal, eu vou orar por você. Comenta aqui embaixo. É sempre um prazer ter você aqui no canal Enraizado. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua audiência. Fuja da normalidade, você é um anormal. Tá bom? Que Deus abençoe você, querido. Tchau!